Boa noite, galera. Aqui é o Geraldo da Casa Hacker e hoje a gente tem mais um dia de Empreenda, um Empreenda super especial, Empreenda ao vivo aqui hoje com os nossos amigos da ClickSign. E aqui junto comigo da Casa Hacker eu tenho o Alexandre, da nossa equipe, que conduz aqui todas as atividades do Empreenda, e hoje especialmente eu estou por aqui também para acompanhar esse nosso diálogo hoje sobre transformação digital, sobre assinatura digital, e entre um monte de outros assuntos super interessantes que a gente vai ter hoje com a ClickSign. Do lado da ClickSign, a gente tem aqui o Daniel e o Carlos, tá, da ClickSign. Para a gente poder fazer uma rodada aqui, eu vou começar então me apresentando. Eu sou o Geraldo, sou o diretor-presidente da Casa Hacker, e sou responsável basicamente por coordenar a Casa Hacker e os projetos que a gente desenvolve, e também eu estou muito ligado à parte operacional da Casa Hacker. Por isso que eu estou aqui também para a gente falar sobre assinatura digital. E junto aqui comigo a gente tem o nosso gerente de projeto, que é o Ale, do projeto Empreenda, e vou passar para ele poder se apresentar, e em seguida os nossos colegas aqui da ClickSign. Obrigado, Geraldo. Boa noite a todos e todas. Sou Alexandre, então estamos com a Casa Hacker numa nova fase do Empreenda, tá? E hoje o melhor de tudo é falar sobre essa experiência que todo mundo está passando agora, né? Que é a transformação digital. Vamos deixar na mão dos dois convidados para que expliquem para nós como funciona a ClickSign, uma solução tecnológica que só vem a melhorar a nossa rotina e o nosso dia a dia. Obrigado pela presença de vocês, obrigado, Geraldo, também por estar aqui. E vamos, por favor, meninos. Boa noite, então, a todos. Uma alegria aí, pessoal, estar junto com vocês. Eu sou o Carlos, eu faço parte aqui do time comercial da ClickSign, então no dia a dia eu tenho auxiliado empresas, empreendedores nessa transformação digital através da assinatura eletrônica. Então, o meu dia a dia aqui é mais voltado na apresentação da plataforma, bem focado mais na parte de vendas. Boa noite, eu sou o Daniel, eu sou um dos founders da ClickSign, eu sou responsável pela equipe de desenvolvimento, e acho que eu estou aqui para responder como as coisas funcionam lá no miolinho da ClickSign, e também para contar um pouco, acho que, da nossa história, que acho que é bem interessante para todo mundo conhecer um pouco o que a gente passou. Não é uma história trivial, mas é uma história bem interessante. Então, acredito que seja isso. Legal. Bom, e para a gente poder começar um pouco do nosso diálogo hoje, né, desde quando a gente iniciou, desde quando iniciou a pandemia do coronavírus, eu acho que a gente teve um boom de transformação digital, assim, no mundo inteiro, né? E quando a gente fala de transformação digital, para a gente poder começar esse nosso diálogo de hoje, a gente está falando da gente mudar processos, costumes e a cultura de muitas vezes a gente usar espaços presenciais, a gente utilizar papel, e a gente transformar esses processos em processos mais eletrônicos, em processos mais digitais. Já a gente fala um pouquinho também dessa diferença que existe, né? E a gente sempre teve no nosso cotidiano, né, a presença das assinaturas digitais, né, e a gente não tem utilizado tanto quanto a gente está utilizando hoje, né. O distanciamento social, ele trouxe essa necessidade a partir de agora da gente cada vez mais estar trabalhando com as assinaturas eletrônicas, as assinaturas digitais, né, que já a gente conversa sobre essas diferenças. E nesse momento, uma coisa que é muito visível para todo mundo é que a gente precisa mudar, né? Então, se eu fazia o contrato em papel, a partir de agora eu preciso fazer esse contrato em formato digital, em formato eletrônico. E a partir desse momento eu preciso também, todos aqueles documentos internos e jurídicos, a gente também fazer essa adaptação onde for possível, né? Para o pequeno empreendedor, para a galera da comunidade que sempre trabalha com a gente, acompanha as nossas lives, a gente sabe que muitos empreendedores eles têm
eles têm, de certa forma, contratos que eles estabelecem com empresas ou com pessoas físicas, né, com outros clientes deles, né, para desenvolver e prestar serviços, né, a longo prazo, né? Então, tudo isso a gente vem com essa necessidade de manter a formalização desses acordos. A gente mantém essa necessidade, né? Não é porque o coronavírus ele aumentou o distanciamento social que a gente não vai continuar formalizando os nossos acordos, né? Então, é um pouco disso que a gente quer falar hoje, dessa transformação digital, com esse foco na assinatura eletrônica, né? E nada melhor do que a gente chamar uma empresa especialista nisso, que é a ClickSign, né? A gente utiliza a ClickSign no nosso dia a dia. A gente tem, só para dar um exemplo, né? A gente tem voluntários e parceiros que estão em diversos pontos aí do Brasil, inclusive fora. Então, a gente precisa implementar uma solução, né? A gente precisou implementar uma solução desde muito cedo, para a gente poder manter essa formalização desses nossos acordos, né, entre muitas outras coisas aí que estão envolvidas. E eu gostaria de convidar o pessoal aqui da ClickSign para explicar para a gente, né, como que é uma assinatura eletrônica, como que ela funciona, qual que é o ciclo de vida dela, como que ela começa. Porque quando a gente está no presencial, né, a gente elabora esse documento, existe até uma problemática muito grande, porque a gente elabora esse documento lá no Google Documentos ou no Word, a gente elabora esse documento, imprime ele muitas vezes, assina, e aí tem empresa que digitaliza ele de novo e guarda, né? Então, assim, essa é uma problemática muito grande, né? Porque você não pensou em nada do processo, praticamente, né? Você transformou ele num documento digital, depois ele se tornou num documento físico, depois ele vai ser digital de novo e ainda não vai ter validade jurídica nenhuma. Então, é isso que a gente quer conversar hoje, né? Como que funciona no cotidiano, né, de uma organização ou de um pequeno empreendedor, como que ele pode começar a implementar a assinatura eletrônica, né? Como que a ClickSign funciona. E também eu queria que vocês falassem um pouquinho do que é a ClickSign, né? Como que iniciou, como que vocês conseguiram encarar ao longo de todos esses anos esse desafio que é a gente implementar uma cultura digital, uma transformação digital, trazer uma solução para as pessoas de verdade, para enfrentar, né, o próprio distanciamento social, para mitigar os problemas do próprio distanciamento social, para também tornar os processos mais ágeis, mais eficientes, tornar os processos cada vez mais sustentáveis também do ponto de vista do aquecimento global, né? Então, faço esse convite para vocês falarem um pouquinho da ClickSign e também falar um pouco de como que funciona essa assinatura eletrônica, como que eu, empreendedor pequeno, posso começar a formalizar meus acordos pela ClickSign. Eu vou dividir, juntar as duas perguntas e dar uma resposta, e depois o Carlos ele vai complementar, acho que num sentido mais prático, mais real, de como que é na prática mesmo, mostrar um botão, mostrar alguma coisa funcionando, pode ser? Vou começar pela segunda parte, que é talvez contar um pouco da nossa história. Eu acho que é interessante, tá? A ClickSign é uma empresa que já tem uma certa idade, a gente já está operando há uma década. Então, quem teve a ideia foi o Marcelo Kramer, o CEO da empresa, e ele chamou mais uma pessoa, a gente formou um trio e começamos a pensar como viabilizar os processos de assinatura eletrônica no documento de uma forma totalmente online. Por quê? Porque, assim, o Marcelo tem um passado na área jurídica, né? E ele sempre olhava aquilo, enxergava aquilo como uma coisa que desestimulante, perda de tempo, caro, um processo que para na escrivaninha de alguém, um documento que está lá para ser assinado, um motoboy que pode eventualmente perder um documento em trânsito, depois tudo aquilo tem que ser guardado, todo o desperdício de espaço, de árvores, de papel, de poluição produzida dentro desse processo. Então, na verdade, tem diversos motivos para a gente tornar esse processo num processo eletrônico. Isso meio que já existe em outros países, em outros lugares, mas a ClickSign é pioneira no Brasil em relação a isso. Então, a gente quis fazer um produto que fosse pautado
na realidade brasileira, nas leis brasileiras. Então, eu posso considerar que isso é um ponto forte nosso, um diferencial que a gente tem em relação aos nossos concorrentes. Somos pioneiros e somos aqui no Brasil, e somos os primeiros que pensam numa solução brasileira para o Brasil, tá? Então, quando a gente começou a programar a ClickSign, existiu de início uma grande não aceitação do produto, tá? Eu acho que a gente está falando para um público empreendedor, então acho que é interessante as pessoas saberem um pouco dessa parte da nossa história, que a gente ia em alguns clientes grandes, em gentes médias, e muitas vezes a gente tomava a porta na cara, sabe? As pessoas não acreditavam na nossa solução, aconteciam situações que eram bem delicadas para quem está iniciando um processo, uma empresa, né, um projeto. O que aconteceu? Foi bem devagarzinho, a gente foi convencendo os early adopters, né, começaram a entrar, começaram a utilizar a ClickSign, até que existiu um ponto de virada, que foi uma das crises financeiras que teve no nosso país. Isso, de certa forma, motivou muitas empresas a reverem seus processos e tornarem seus processos mais ágeis. Tá? Um processo de contratação, que a ClickSign não faz assinatura, a gente faz contratação. E assinatura é uma das coisas dentro de uma espécie de das contratações que existem. No processo de contratação, ele é um processo que ele está numa situação muito crucial de uma venda. De certa forma, o cara assinar um contrato é o procedimento final, é o check-out de um carrinho de compra, tá? Então, se você for fazer, por exemplo, uma locação de um produto ou fornecer algum tipo de laudo, alguma coisa, é aquela assinatura, muitas vezes, que é o que está sendo comercializado, vendido, ou que está assegurando a venda, uma locação, um atendimento específico. Então, a gente pensou muito num processo que fosse leve para quem está assinando, que a pessoa conseguisse assinar aquilo com bastante facilidade, mas que fosse seguro. Então, a gente tem uma expressão que a gente fala que é como ir na Disneylândia. Você se diverte, você passa lá a adrenalina da montanha-russa, mas você sabe que está inseguro, está seguro o tempo todo, está em segurança o tempo todo. Então, tem que ser divertido como ir numa montanha-russa, tem que ser seguro como ir numa montanha-russa. Então, isso foi uma coisa que a gente trouxe, que faz parte do nosso DNA. Em contraposição, sempre existe uma parte que está fazendo a gestão de um documento. Então, quando a gente começou a programar, afinal, quem que é o nosso público-alvo? Isso foi uma resposta que a gente nunca conseguiu responder, na verdade. Porque a ClickSign, ela tem dentro do seu portfólio, dentro da sua carteira, de microempresários aos maiores bancos do Brasil, por exemplo. Então, isso é muito difícil para a gente, foi muito difícil, hoje a gente tem uma certa estabilidade, tem uma equipe grande, a empresa cresce bem, mas foi muito difícil no começo, a gente não conseguiu ter uma certa determinação de público. O que dificultou bastante o desenvolvimento do produto, porque afinal, você vai fazer uma coisa para um cara que tem uma equipe de programadores para atender, ou uma coisa que está só o fulano e a secretária dele. A gente conseguiu um bom equilíbrio quando a gente disponibilizou uma API e as pessoas poderem fazer toda a formalização de documento via API e construímos uma interface gráfica para a pessoa utilizar via mouse e fazer todo o procedimento de setup de um documento, sendo que ela não precisa automatizar, não precisa saber programar, não precisa fazer nada. Então, a solução que a gente deu para conseguir atender públicos tão distintos foi ter esse investimento duplo, desde uma API, né, a gente está na Casa Hacker, então acho que a API talvez aqui seja uma palavra que vira e mexe vocês devem falar, mas também pensar em alguém que precisa fazer uma formalização num documento e a pessoa não vai dispor de uma equipe de programadores para fazer aquilo. Então, a ClickSign, ela se encaixa relativamente bem dentro desses dois cenários. Bem, aí voltando um pouquinho à crise, chegou a crise, foi um ponto em que as pessoas tiveram que automatizar os seus processos e a ClickSign começou a ganhar atração. A pandemia, ela vem e ela muda muito o cenário de forma mundial.
E então, eu acho que ocorreu quase que uma obrigação das pessoas se digitalizarem. Então, desde imobiliárias, até o lugarzinho que vende aqui comida para almoço, ele está atendendo agora via WhatsApp, até uma seguradora gigantesca fazendo todo o processo de assinatura via eletronicamente, né? Então, foi uma situação que a ClickSign já vivia esse cenário, então a gente conseguiu dar boas respostas para ambos os públicos e para essa situação. Então, o que eu posso dizer hoje, de quem está do público, que talvez esteja ouvindo a gente, seja você sendo gigante, seja você sendo pequenininho, a gente consegue atender, porque a gente tem uma plataforma que ela vai ter dois modos de operar. E deixa deixa a formulação do contrato, faça com que ela vire um diferencial do seu produto. Porque muitas vezes, numa pandemia, como que eu vou assinar o contrato? É um problema, um problemão, né? Se você está usando a ClickSign, você assinar um contrato virou um diferencial em relação ao seu concorrente que não está usando a ClickSign e que vai ter que alocar alguém para ir lá, para assinar, para buscar. Ou seja, o contrato que era um grande problema numa situação pandêmica, como que a gente vive, no final pode ser um diferencial do seu produto se você utilizar a nossa plataforma. Você pode se posicionar de uma forma diferente em relação aos seus concorrentes e algo que era um problema é uma solução. Olha como agora aqui é fácil usar a gente, você pode realizar a sua assinatura, viabilizar a sua operação numa situação tão caótica como a gente vive hoje. Acho que eu falei em termos gerais, acho que em termos do que o produto faz, de qual é o propósito da empresa e um pouquinho da nossa história. Acho que se o Carlos quiser aprofundar um pouco mais, não em termos históricos e de propósito, talvez mostrar algo, eu não sei, acho que deixo com o Carlos. Boa, legal. Então, pego daqui e também aproveitando, acho que um pouco da fala do Geraldo, quando o Geraldo disse do ciclo de um documento, acho que dá para a gente fazer um pouco da analogia com o modelo tradicional, né, de assinatura de documentos, que é o papel e caneta, né, e trazendo um pouco dessa realidade que eu acredito que essa transformação, como o Daniel levantou aí, ela já vem acontecendo. Existe um fato novo, né, pós-pandemia, agora que estamos vendo, ainda durante a pandemia estamos passando por isso, mas essa transformação digital, ela já vem acontecendo, mas ainda assim, a gente sabe que muitas das empresas têm resistência a essa transformação, e muitos dos processos ainda são processos mais tradicionais. Então, só para a gente tentar encaixar um pouco de como que um documento é assinado eletronicamente, e aproveitando para falar um pouco do ciclo de vida de um documento, imagina que um documento ele passa por uma primeira etapa, que é a etapa de geração. O documento ele precisa ser criado. A gente fosse falar no modo sem assinatura eletrônica, é o famoso Word ali, onde as pessoas vão, inserem todas as informações, cria esse documento. Depois disso, esse documento ele precisa ser endereçado para alguém. Então, aí entra uma segunda etapa nesse ciclo de vida, que é o endereçamento do documento, que é você disponibilizar ele de alguma forma. A gente está muito acostumado no modelo tradicional ao famoso correio, usar o correio para endereçar, para encaminhar esse documento, né? A gente sabe que depois veio o e-mail também é bastante utilizado para isso, as pessoas costumam digitalizar esse documento, então envio por e-mail, digitaliza do teu lado, assina, devolve para mim digitalizado e eu faço a guarda desse documento. E aí a gente parte, então, já falamos, né, nesse momento da assinatura também, né? Então eu disponibilizo, endereço, disponibilizo o documento, assino esse documento, coloco ali fisicamente no papel a minha assinatura e devolvo esse documento assinado. Fazendo uma analogia ao eletrônico, essas etapas elas existem, as etapas elas acontecem, só que de forma diferente. A gente pode falar de uma geração de documentos de uma maneira muito mais automatizada, e aí eu acho que a gente vai mostrar aqui um pouquinho
da solução da ClickSign, até mesmo nessa primeira etapa de geração de documentos. A gente pode endereçar esse documento de uma maneira muito mais rápida, de uma maneira também muito mais automatizada, utilizando e-mail, utilizando talvez o WhatsApp. A gente pode fazer uma assinatura com uma experiência muito melhor, que não fica restrito, né, a essa questão do papel, essa questão da caneta, e até mesmo outras dores no meio do caminho, que a gente pode citar aqui, né, que correio é uma dor, logística de modo geral, não só via correio, mas às vezes usar um motoboy para ir levar um documento e buscar esse documento. Então, nesse ciclo de vida de um documento, o ciclo ele é o mesmo, só que as etapas elas vão acontecendo de maneira eletrônica, né? Então, quero até compartilhar minha tela com vocês para mostrar um pouquinho desse ciclo acontecendo na prática aqui na ClickSign, né? Tanto da geração, como da disponibilidade do documento e da assinatura. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês e com todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Vamos lá. Que já está aparecendo aí para vocês, né? Legal. Tá sim. Legal, pessoal. Então, deixa eu primeiro apresentar aqui um pouquinho da interface da ClickSign. Então, a plataforma da ClickSign é uma plataforma bastante intuitiva, então o Daniel falou bastante sobre essa questão da facilidade, né, e de todo esse histórico até chegar no desenvolvimento da ClickSign. Então, é uma plataforma bastante intuitiva. Fica até um convite aí para o pessoal que está acompanhando, é possível criar uma conta, fazer um teste e utilizar a nossa plataforma. Dentro da nossa solução, então, existe um módulo de geração de documentos que se chama Fluxia. Através do Fluxia é possível estabelecer um formulário. Então, imagina que se a gente estiver falando, então, de uma etapa de um fluxo de contratação, é possível iniciar esse fluxo de contratação de coleta de dados através de um formulário para geração de um documento. Isso resolve uma das dores do que a gente está falando, do tradicional, né, do dia a dia das pessoas, que também é uma dor que envolve não apenas assinar um documento, mas a gerar esse documento. Então, o Fluxia, ele é uma etapa que antecede a assinatura eletrônica, então ele vem aí como uma solução de geração de documentos, através do Fluxia. Então, eu já tenho um pronto aqui, né, então existe toda uma etapa de adaptação, de implementação para que isso funcione. Eu já tenho um fluxo criado, aonde através dele a gente consegue gerar um documento. Então, as pessoas elas terão liberdade, podem ter liberdade de criar o fluxo de acordo com a realidade dos documentos que utilizam no dia a dia, né? Então, é possível estabelecer fluxos para cada tipo de documento. Então, eu posso ter fluxo para documentos de prestação de serviço, eu posso ter fluxos de documentos mais na área jurídica, enfim, de modo geral. E, ao estabelecer um fluxo, eu tenho aqui uma possibilidade de, então, inserir informações e essas informações, elas alimentarem, né, criarem um documento. Então, naquela esteira que a gente passou ali do ciclo, digamos que essa é a primeira etapa, que é a etapa da geração do documento. Então, gente, para a gente exemplificar aqui, eu vou até colocar os meus dados. E a gente vai ver esse documento sendo criado. Só uma dúvida aqui. Por exemplo, se obrigatoriamente, usando o Fluxia, por exemplo, eu preciso sempre vincular o e-mail, ou, por exemplo, eu posso utilizar só o WhatsApp, por exemplo, de um cliente, ou obrigatoriamente eu tenho que sempre ter um endereço de e-mail, por exemplo, só para exemplificar. Legal. Não, muito bacana, esse é um ponto bem importante, tá? Eu falei ali da disponibilidade, então, além do e-mail, também é possível estabelecer fluxos onde o documento, ele é totalmente, toda a nossa comunicação é feita através do WhatsApp. Ainda assim, mesmo, imagina que se esse fosse um fluxo de WhatsApp, não é o caso,
eu devo utilizar um e-mail, tá? Por quê? Porque no processo final, o documento, depois de ter sido assinado, ele sempre vai ser disponibilizado por e-mail. Então, é necessário utilizar um e-mail no processo, mas eu posso fazer toda a comunicação de envio do formulário, envio do documento. Daqui a pouquinho a gente vai ver um pouco da experiência de assinatura, e na experiência de assinatura a gente tem um token de autenticação. Tudo isso pode ser através do WhatsApp, toda essa comunicação. Mas é necessário utilizar um e-mail para que o processo funcione, tá? Legal. Algo bem interessante também aqui do Fluxia é a possibilidade da gente fazer aqui uma coleta de dados, né? Então, eu sei que isso é uma necessidade grande de boa parte, talvez, das pessoas que estão acompanhando aqui a live, mas de boa parte das empresas, de ter esse processo mais voltado para back-office, de coleta de informações. Então, imagina que eu faço parte, então, aqui, usando até um exemplo que a gente colocou da Casa Hacker mesmo, e nesse processo eu preciso, além de dar a coleta de dados para a geração de um documento, eu posso solicitar também um comprovante de endereço, eu posso solicitar uma foto da CNH, algo do tipo, para que eu tenha isso como informação. Então, eu posso também utilizar a ClickSign através do Fluxia para fazer, então, anexo de arquivos, né? Não necessariamente esse arquivo ele vai para dentro do documento, não é esse o objetivo, eu posso utilizar esses arquivos anexados para outros fins, né? Então, aqui é um exemplo disso, tem uma opção de anexo de arquivos, eu posso anexar um documento. Deixa eu trazer aqui, acho que até o logo de vocês mesmo. Legal. Então, digamos que essa é a primeira etapa concluída, eu vou ter um documento, a partir do momento que eu envio as respostas, eu tenho um documento criado. Então, eu gerei um documento de uma maneira muito mais rápida, intuitiva, onde eu posso, inclusive, trazer os clientes para dentro desse processo. Não havia comentado, mas quando a gente cria, então, um fluxo aqui na ClickSign, a gente tem um link para esse fluxo. E esse link ele pode ser compartilhado por e-mail, via WhatsApp, enfim, das melhores formas aí de comunicação entre as empresas e os clientes, eu tenho um link que eu posso enviar esse link para os meus clientes e dizer, olha, para gerar o contrato, para gerar o documento, basta preencher esse formulário. Então, isso é uma facilidade aí nessa etapa de geração de documentos. Legal. Fiz o preenchimento aqui, a partir desse momento a gente vai ter um documento criado, e aí eu deixo para seguir daqui a pouquinho nessa etapa de disponibilidade do documento, mas nesse primeiro momento era trazendo um pouco para vocês dessa primeira etapa, da facilidade que é, e de um grande desafio também, que a gente sabe que os empreendedores têm nessa etapa de lidar mesmo com toda a cadeia de geração de um documento, de coleta de informações. Nesse sentido, a ClickSign ela também consegue auxiliar bastante com a solução do Fluxia. E aí eu volto daqui a pouquinho a compartilhar a tela, que a gente vai ver esse documento criado. Legal. Eu acho que uma das coisas muito, muito legais, assim, já a gente fala sobre essa questão da entrega do documento, né, que eu acho que é bem interessante também esse tema, né, como que a gente comprova que a assinatura foi feita e que assinatura é essa, né, porque não é uma assinatura necessariamente precisa ser desenhada no documento, né, a assinatura eletrônica ela é diferente, mas já a gente fala sobre isso. O que eu acho interessante é que, por exemplo, muitas vezes a gente pode ter alguns processos em que, por exemplo, eu vou falar um caso, um case nosso, né? Por exemplo, às vezes a gente precisa de ter um cadastro feito num sistema de um voluntário, por exemplo, ou de um colaborador, né? E você pode, até usando as APIs que o Daniel falou, você pode integrar ela com esse sistema, né? Eu acho que isso é muito legal também, porque, por exemplo, às vezes você não precisa extrair um dado de um sistema e aí você vai e coloca em outro sistema. Você pode fazer essa integração, né? Acho que inclusive, várias plataformas
de assinatura eletrônica disponibilizam isso, eu acho que é muito legal, né? Essa maneira que a gente tem de extrair um dado ali de um sistema e automaticamente conectar ele com outro sistema que vai processar essa assinatura eletrônica, por exemplo, né? Que vai garantir essa formalização desse acordo. Eu acho que isso é muito legal também, assim, e traz muita produtividade, né, Carlos? Não, total. Mas eu diria que para o pequeno empreendedor, para aquele que está com o desafio de passar por essa transformação digital, essa solução que a gente apresentou agora, o Fluxia, ela auxilia muito. Eu escuto isso no dia a dia, né? Grandes empresas possuem equipe de tecnologia, e essas equipes, elas estão preparadas para lidar com API, fazer integrações, conectar sistemas. Então, é bem comum, a ClickSign, ela tem uma API onde é possível fazer essa conexão entre o sistema da empresa e a nossa plataforma, e esses dados eles vão circular facilmente. Mas e o pequeno? O pequeno, por vezes, ele não tem braço para isso, né? Mas ele precisa automatizar. Ele precisa automatizar, porque talvez ele não tenha equipe, talvez ele é sozinho, talvez em 2 pessoas, e o Fluxo auxilia justamente nisso. Então, imagina que eu preciso gerar 30 documentos por semana. Fazer isso na mão, abrir o Word, colocar os dados de cada uma das pessoas, dos clientes, depois exportar um documento, isso dá um trabalho. Fazer isso 1 vez, 2 vezes, tranquilo. Quando começa a aumentar um pouquinho, começa a se tornar uma dor. Mas aí a gente se depara com isso. Quem faz? Como fazer? E se eu não tenho uma equipe para fazer, então preciso de uma solução onde eu tenho a possibilidade de ter isso já desenvolvido. Então, é um pouco disso, né? O Fluxo está muito voltado para essa necessidade. Então, eu não tenho equipe para desenvolver, eu não tenho conhecimento para fazer, mas eu preciso automatizar. Então, e eu quero gerar documentos de maneira mais rápida. Eu tenho isso como um gargalo, as informações. Hoje, inclusive, eu estava em uma reunião de um escritório de advocacia, onde a dor deles era que eles enviavam a planilha para as pessoas preencher e não recebiam isso de volta. O famoso planilha, né? O que acontece muito aqui comigo também é planilha de fornecedor. Cara, chega numa etapa, quando eu recebo planilha de fornecedor, eu falo, tá aí, tudo para você preencher. A primeira coisa que eu penso é o fluxo. Porque a planilha, ela não é intuitiva, ela assusta, ela fala, meu Deus, olha o tamanho, olha o tanto de detalhe, de campos que eu preciso preencher. E quando a gente manda um link de um formulário, onde de maneira muito mais simples, a gente pode imputar esses dados, e esses dados, eles podem servir para uma realidade de cadastro, como você citou, Geraldo, e eles podem já criar um documento para mim. Então, é uma facilidade mesmo. Legal. E essa parte da integração, como você falou, torna-se muito simples, porque você tem tipo um formulário ali já prontinho, com o documento e os dados para serem inclusos naquele acordo, naquele contrato, e aí você encerra ele enviando o documento, né? Então, já é um 2 em 1, né, praticamente, né? Isso é bem interessante também. Então, eu acho que essa, sim, é uma maneira muito interessante e muito simples da gente começar a nossa transformação digital, né, a partir de agora. Tornando esses processos que muitas vezes levam muito tempo e que utilizam ferramentas não tão apropriadas, não tão produtivas, né, a gente transforma isso num documento, a gente transforma isso basicamente num formulário que ele consegue coletar esses dados e ao mesmo tempo que ele coleta os dados, a gente assina um acordo ali, né, instantaneamente. Eu acho que isso é muito legal também. Geraldo, eu acho que o que tem de bastante interessante aí é o seguinte, é que a gente consegue muitas vezes colocar em pé de igualdade o pequeno com o grande. Porque pensa, uma empresa que pode dispor de um funcionário para fazer coleta de dados, preenchimento de documentos, ou imagine que essa pessoa vai atender, não sei, 100 clientes teus. Agora, se vai atender 1.000 pessoas, cara, você vai precisar de 10 funcionários ali preenchendo o formulário. Olha que dificuldade, né? E eu acho que uma das funções da ClickSign é liberar a atividade humana para atividades mais complexas do que ele ficar lidando com aquele dia a dia que é muito propenso a erro.
E também eu consegui equalizar alguém que é pequeno com alguém que é grande, que tem essa capacidade de contratar as pessoas e de remunerar alguém para fazer uma tarefa como essa. Então agora eu consigo colocar uma empresa de 3, 4 pessoas, podendo concorrer eventualmente com uma gigantesca, né? E aí você consegue ali, obviamente que não é só a ClickSign, é todo um conjunto de ferramentas e práticas, da qual a ClickSign, ela é mais um dos itens, né, do cinto de utilidades, né, do empreendedor, que ele pode estar usando aquilo para tornar seus processos baratos, mais ágeis, menos propensos a erro. Então, o que o Carlos mostrou agora é uma situação na qual eu tenho um modelo, né, um modelo de contrato, um modelo contratual, que precisa ser preenchido. Então, em vez de eu ficar naquele, sabe, pegando a informação do cara, tirando do cara, pondo para o outro, passando para fulana, que preenche o Word, que salva o Word, que tem que mandar o Word. Putz, eu fiz um template, cara, montei um formulário baseado nesse template, mandei o link para o meu cliente preencheu, eu já tenho um contrato formulado, que já foi feita a requisição para as partes atuarem dentro dele, tá bom? A grosso modo, é isso que o Fluxo vai fazer, o Carlos vai terminar de mostrar as outras etapas, mas olha como tem menos atividades que podem causar um erro, algo que pode ser esquecido, atividades humanas que muitas vezes são desnecessárias. Acho que a gente pode fazer coisas mais úteis, de certa forma, com o nosso tempo. Acho que é um pouco de democratizar essa transformação digital, fazendo com que ela chegue para todos, né, Daniel? Sim, acho que é bem interessante ver como, no fundo, todo um conjunto de ferramentas que consegue fazer com que quem é pequeno consegue bater de frente com gente grande e levar muita coisa, sabe? E crescer também. Então, vamos pensar em, sei lá, ferramentas, Gmail, um canal no YouTube, a ClickSign, assim, é todo um conjunto de coisas que, se você for conectando e ligando elas, cara, você tem uma quantidade de trabalho humano ali que já está feito, que já está automatizado, que você pode focar na parte criativa do seu negócio, você pode focar na inovação, entendeu? No que você faz bem feito, entendeu? E contrato, deixa com a gente assina o contrato para você, não se preocupe com isso. Sim, sim. E, Daniel, tem uma coisa interessante que você falou, e que é algo bem interessante também, que o escritório de advocacia que atende a gente fez algumas explicações bem interessantes para mim também, que quando você falou aqui no começo da ClickSign, né, muita gente basicamente ignorou, né, a solução e falou, não, vamos continuar assinando no papel. E muitas vezes eu sinto que os negócios, eles têm um certo medo, um certo receio de utilizar as assinaturas digitais ou eletrônicas, né, devido a uma questão jurídica, né? Isso foi uma barreira no início da ClickSign? Essas pessoas tinham menos confiança por uma questão jurídica? Ou são outros motivos, assim, que levaram até essa barreira no desenvolvimento aí do negócio? Olha, a minha experiência, o que eu vi dentro desse processo, ela é muito curiosa, porque as pessoas que tendiam mais a criar objeções eram as pessoas que menos estavam envolvidas com as partes jurídicas. Então, quando o nosso jurídico conversava com o jurídico da outra empresa, eles conseguiam chegar num acordo, beleza, vale, e a vida tocava. Mas quando a gente chegava numa determinada esfera gerencial ou de pessoas que estavam no dia a dia executando as funções, elas é que muitas vezes ficavam extremamente inseguras em relação àquilo. Então, é engraçado que quem sabia mais tinha menos medo de quem sabia menos. E, na minha opinião, me parece, faz muito sentido, né? Quando você está piloto de avião, não tem medo de avião, né? Então, acho que é um pouco isso. Mas, de certa forma, teve, sim, dificuldades que tiveram que ser trabalhadas, né, ao longo do tempo, mas o que eu posso falar, e é muito específico a gente, foi que minha impressão é que, quando a gente entrou, a sociedade não estava madura para o produto da ClickSign.
apesar de a gente saber que esse era o futuro, porque em outras sociedades isso já estava acontecendo, isso já era uma realidade, então era só uma questão de tempo para isso chegar aqui no Brasil. Então, a ClickSign não é ela é juridicamente consistente, ela é válida, a gente não está fazendo coisa errada, a gente está fazendo um produto que já tem vários casos, só que as pessoas em si, a sociedade, de certa forma, não estava preparada, e de certa forma, o que empurrou as pessoas a tomarem certas decisões foram muitos cenários de desconforto, tá? Crises, pandemias, etc. Só que, assim, é um pouco triste isso, né? Porque, na verdade, você pode estar inovando hoje uma coisa que vai acontecer daqui a 5 anos. E acho que essa é a resposta para a sua colocação, sabe? A gente chegou bem antes e, de certa forma, é bom, porque a gente está super preparado agora. Sim, sim. Nossa, isso é muito interessante, porque, nossa, eu vejo como a gente trabalha com transformação digital na comunidade, né, com o pequeno empreendedor, com a ONG que está atendendo, e aí depois com as pessoas também diretamente, a gente vê um receio, né, e aí muitas vezes eu falava até principalmente para as organizações coletivos e tal, menores que a gente mentorava, eu até falava, nossa, mas a galera faz compra online, a galera faz um monte de coisa online, abre conta online, por que você não pode assinar um contrato, sabe, com um parceiro online? Isso é a coisa mais óbvia do mundo, você já faz tudo online, você movimenta dinheiro online, por que você acha que tem esse cenário, por que esse cenário de desconfiança, por que esse sentimento de desconfiança? Eu achava isso muito interessante, porque na hora que você fazia essa provocação, as pessoas falavam, nossa, mas não, realmente, né? Quando eu fiz quando eu abri a conta lá no banco digital na fintech, eu só assinei ali, ou eu dei um ok, ou eu marquei uma checkbox que eu compreendo tudo ali, aquela plataforma coletou ali o meu dado de localização e muitos outros, e pronto, funcionou, tipo, se abriu a conta, né? E eu acho isso muito interessante, né? As pessoas, elas têm uma desconfiança, mas ao mesmo tempo é muito ilógico, aí você olha, você dá outra visão para ela, não, pô, não é bem assim, tipo, realmente é possível, né, a gente formalizar alguma coisa. O que é curioso disso que você falou, Geraldo, é justamente como é curioso que as pessoas fazem, às vezes, coisas de uma forma que tem muito menos tracking, muito menos tecnologia envolvida, e elas têm mais confiança. Alguém pegar uma caneta e escrever o nome numa folha de papel, você tem pouquíssima comprovação de quando isso aconteceu, aonde isso aconteceu, você tem muito menos tracking do que dos dados e da situação que aconteceu, do que você fazer uma assinatura digital, você entendeu? Só que as pessoas, elas têm uma plena confiança de que elas fazerem aquele ato, elas estão habituadas, né? Era um pouco do que eu estava falando em relação à cultura, entendeu? E essa provocação, eu acho que ela é muito, muito legal. Eu vou citar um outro caso de uma outra ferramenta, que é um pouco distante, mas eu acho que faz um pouco sentido para as pessoas entenderem, falar mesmo o que é inovação, né? Falar, por exemplo, do Gmail, né? Nossa, quanta empresa ficou lá pagando, provedor de e-mail, de instalar, de servidor daquilo, e hoje, você paga uma taxa relativamente barata e você tem um dos melhores serviços de e-mail do mundo, que nenhum provedor, nenhum servidor lá no teu escritório vai conseguir atingir essa qualidade. Eles estão trabalhando focado nisso e vão entregar isso de forma bem feita. E é isso, esse é o nosso objetivo, isso que o ClickSign quer ser, quando vocês quiserem assinar um documento, a gente quer ser uma plataforma que vocês não tenham medo, que vocês estejam seguros, que os documentos não sumam, que os processos sejam concluídos, entendeu? E liberar vocês para inovar no que vocês querem inovar, entendeu? Por um acaso, uma pergunta minha, essa é uma dúvida minha, Daniel e Carlos. A inteligência artificial hoje, ela está, de alguma forma, feito algum tipo ela é funcional para assinatura eletrônica? Ela é usada para assinatura eletrônica em algum momento, em algum módulo, de alguma forma, não? A gente pensa em algumas respostas para... Ainda não? Na prática, não, mas a gente já pensa em algumas respostas. A ClickSign, não posso falar a respeito de outros players, mas na prática a gente ainda está analisando algumas coisas. Existem projetos nossos, que eu já estou falando de coisa que está entrando na linha de produção,
para terminar dezembro com um produto super legal, envolvendo IA, reconhecimento digital, reconhecimento de todos os documentos. Só que esses são projetos que estão na nossa esteira, e acho que vai ser o Papai Noel vai visitar os nossos clientes com uma solução super bacana de integração com reconhecimento facial, etc. Hoje, agora, em setembro, essas coisas ainda estão na mesa de projeto, estão entrando na produção, vai ser o que a gente pretende entregar daqui até o fim do ano, tá bom? Casa Hacker aqui com novidades. Olha, surgiu a dúvida do nada, não estava nem na pauta, mas que, né, a Casa Hacker conseguindo com exclusividade. Queria perguntar para o Carlos. Isso é ótimo, né? Desculpa, Lê, desculpa, realmente, pareceu um delay aqui. Tudo bem. A dúvida inicial, na verdade, surgiu porque durante a pandemia surgiu grande necessidade, né, pelo distanciamento, de se criar melhor solução, e a assinatura digital era a solução. Eu me lembro de muita gente me procurar para ajudar a adquirir o certificado digital também, porque além da assinatura, a pessoa precisava também de certificado para algum caso lá que era necessário. Mas algo que me ficou na dúvida quando essa pessoa precisou disso, eu indiquei a ClickSign até, mas ela me falou algo que agora me virou uma dúvida. Quando eu preciso de uma lista de assinatura, várias pessoas, é possível também usar a ClickSign para fazer várias pessoas assinarem o mesmo documento? Totalmente possível. Eu posso enviar um documento para o Daniel, para o Geraldo, para o Alexandre, posso determinar como cada um vai assinar esse documento. Então, o Daniel pode ser testemunha, o Geraldo pode ser representante legal, mas o mesmo documento ele pode ter o que a gente chama aqui de signatários, né? Vários signatários envolvidos no mesmo documento. Eu acho que isso é bem interessante também. Agora, não sei se eu estou te antecipando, Carlos, se você quer já mostrar a segunda parte. Mas eu acho que é interessante também, um pouco do que o Daniel estava falando, que a gente, na assinatura eletrônica, a gente tem muitos elementos que são rastreáveis, né? Então, a geração do documento, que gera um hash, né, que garante que o documento não foi alterado. A gente tem, por exemplo, muitas vezes dados de localização, do IP. Então, quando a gente extrai aquele comprovante das assinaturas, aquele documento final, né, que vem um documento original com um documento que comprova, né, que tem um extrato das informações de como funcionou, ele mostra a hora, data, né, tudo aquilo que é solicitado pela medida provisória lá que autoriza esse tipo de assinatura e a validade dela, né, ele vem incluso, né. Eu acho que isso é muito interessante, porque eu conheço vários casos, por exemplo, de contratos que foram fraudados, de termos que foram, enfim, que você não consegue rastrear, você não tem esse rastreio, você não consegue, você não tem o IP das pessoas, você não tem muitas vezes o documento, as maneiras de rastrear isso são muito complexas, você precisa de muito provavelmente um perito, né, literalmente, um perito forense para analisar todo aquele documento, extremamente custoso e volátil, né, pode gerar um problema muito sério, né. Sim, com certeza. Acho que tem uma pergunta aqui que é como fazer, então, a assinatura eletrônica. Nós vamos novamente compartilhar tela aqui e mostrar o documento que a gente gerou, mas de maneira bem simples, basicamente é conectando esse documento a um ponto eletrônico, que é justamente essas autenticações, Geraldo. E no processo de autenticação, a gente pode trazer várias informações para, né, enviar um documento para o Geraldo. Como que eu vou identificar que o Geraldo assinou esse documento? Então, é um conjunto de autenticações, de fatores de autenticações. Tem uma outra pergunta que eu acho que nesse momento vale ser respondida, que é, então, o que é o certificado digital e por que a gente não usa o certificado digital? O certificado digital também é uma forma de trazer essa autoria de que o Geraldo assinou o documento, né? Então, ela é uma forma de trazer a informação, estou dizendo aqui do eCPF ou eCNPJ, que é o certificado físico, né? Então, o certificado digital, ele pode
ser utilizado como um método de comprovação. No caso da assinatura eletrônica, nós temos outros métodos para trazerem essas informações e essa confirmação da autoria da assinatura. Sim, dados pessoais como nome, CPF, data de nascimento, que inclusive a ClickSign bate essa informação com a base da Receita Federal. O próprio token, que é um código enviado para cada um dos signatários, esse código pode ser enviado também por e-mail, ou através do celular, né, via WhatsApp ou SMS, isso também valida, ele é uma informação válida como autenticação. A gente lançou recentemente a selfie pode também ser um mecanismo de trazer ainda mais informação para dentro do log, e o log é isso, tá? O log é o que vai trazer todas essas informações para o processo final. Ele conecta, né? Ele conecta o signatário ao documento, porque ele traz todos esses detalhes para dentro do processo, tá? Então, mostrando um pouquinho, gente, só recapitulando, eu preenchi o formulário, aquele formulário ele estava linkado já a um modelo de documento, e todas as informações inseridas no formulário automaticamente vão para dentro desse documento. Agora chega a etapa, então, de assinar, chega a etapa de fazer todas as autenticações para levar, então, todas as informações necessárias para trazer a integridade, a autoria para dentro do processo. Então, aqui, ó, eu já estou compartilhando com vocês o meu e-mail, eu recebi essa notificação de assinatura do documento, chegou aqui com a logo de vocês, essa também é uma possibilidade de fazer um processo totalmente personalizado, carregando, então, a marca de cada uma das empresas, né? Então, tá aqui, a gente consegue visualizar o documento, e esse é o detalhe, né? Essas foram as informações que eu preenchi no formulário anterior. Todas as informações, automaticamente, elas foram inseridas dentro desse modelo de documento. Então, essa é uma facilidade. Depois de preencher o formulário, o documento já está pronto. E a partir daqui, eu consigo fazer a leitura desse documento e posso seguir com o processo de assinatura. Daniel, vou até pedir para você me ajudar se eu esquecer de algum detalhe aqui. Vamos tocando junto, tá, essa parte. Mas aqui a gente já tem um documento pronto, um documento que já pode ser assinado. Então, vou clicar aqui em assinar, vamos assinar esse documento juntos. Essa etapa de autenticação, ela pode, na verdade, ela é dividida em algumas etapas, ela pode ter até 3 etapas agora com a selfie, nesse caso nós temos aqui a divisão em 2 etapas. Parte da minha autenticação vai acontecer pelos meus dados pessoais. Então, vou deixar aqui os meus dados. Vou para a etapa 2, onde eu recebo o token de autenticação no meu próprio e-mail, tá? Então, é uma forma segura também de realizar essa autenticação. Aqui eu costumo dizer que é como se fosse, o token ele é similar ao token bancário, quando você vai fazer uma transação, né? Você recebe um código antes de seguir. É justamente isso que a gente faz, né? Então, o signatário ele recebe um segundo código, por e-mail também, eu vou até colocar para reenviar, porque eu já havia recebido. Então, tá aqui, ó, eu recebo um código. Vou inserir. Como eu disse, eu poderia ter até uma terceira etapa, onde eu peço para o signatário uma foto dele, para levar essa foto também para essa página final, que é o log, que vai levar a validade jurídica para esse documento. Ao clicar em finalizar aqui, é uma analogia a eu pegando minha caneta e colocando a assinatura no papel. Seria isso. Nesse momento, eu tenho um documento assinado com todas essas autenticações, com tudo isso sendo bem detalhado no final do processo. Então, ao clicar em finalizar, diria que a mágica acontece nesse momento. Pronto, documento assinado. Deixa eu voltar aqui para vocês. Mas esse é um processo concluído. Aqui a gente tem já um documento assinado.
E conseguimos já também, acho que é importante mostrar aqui, como que fica, então, o documento. Isso que eu ia falar. Isso, como que fica, né, depois, né? E é legal porque as duas partes, elas vão receber a cópia do documento, né? E ainda vai com uma ficha técnica, né, de como foi o processo da assinatura. Isso, acho que isso é bem legal também. Legal. Daniel, enquanto eu compartilho, você pode falar um pouquinho do log, então? No final do processo, a gente elabora um log, acho que o Carlos vai mostrar quando ele fizer a abertura. Esse log está contando a história, os endereços envolvidos, as pessoas, quem formulou o documento, acho que tá aí o log na tela. Ele é anexado ao documento, então, quando acontece algum tipo de ação judicial, alguma coisa que você precisa colocar esse documento num processo, você simplesmente pega esse documento já com a assinatura e anexa ele digitalmente aos seus processos. Esse documento está assinado com o nosso certificado digital. A gente já tem vários casos que já foram julgamentos. De modo geral, as coisas funcionam super bem quando chega lá no juiz. Óbvio que tem casos que são mais complicados, casos que têm as suas particularidades, mas assim, o grosso absoluto dos casos não é questionado, funciona super bem. O que o Geraldo falou que é bem interessante é que no final desse processo as pessoas já têm as suas vias em mão, então teu cliente não tem um dos problemas judiciais que costuma acontecer com uma certa frequência é a pessoa não ter o lado, a parte que assinou não ter o lado do contrato dela, sabe? Então, isso daí é um problema para o Código de Defesa do Consumidor, é um problema para várias pessoas, na verdade. Então, e a gente tem isso, o cara tem isso lá no e-mail dele. Se ele precisar, contrato que eu firmei com alguém, vai lá no Gmail, escreve o nome da pessoa, já está lá o contrato, tá? Então, é super fácil para as partes administrarem, tanto para a parte contratante quanto para a parte contratada, e dá bastante segurança para as pessoas dentro desse processo. Legal. Isso é bem interessante também, porque eu lembro uma vez que teve um caso assim, que ficou muito conhecido, quando o pessoal ficava desconfiando também dessa questão da relação contratual iniciada pelo meio digital. Eu não sei se você lembra, mas teve um caso que foi até reconhecido uma relação contratual por uma venda que foi feita pelo WhatsApp. Eu não sei se você ouviu falar isso aí. Teve uma venda que foi feita pelo WhatsApp e o juiz reconheceu. Ele falou, não, realmente existia uma relação contratual e estava vinculada a essas pessoas, né? O que acontece numa situação como essa é que, assim, o custo que você tem para conseguir provar a transação, para conseguir trazer aquilo e apresentar aquilo à júri, acaba sendo excessivo. Então, a ClickSign, ela faz com que o custo para você levar uma troca de e-mails para um advogado, para um juiz avaliar, é alto. Agora, para você levar a ClickSign, é baixo. Então, ele viabiliza dessa forma, você entendeu? Imagina, sei lá, o tipo de trabalho que a pessoa teve que ter para conseguir mostrar a conversa de WhatsApp, ou a troca de e-mails, aí tem que provar se foi no lateral ou não. Então, traz ali todo um custo, né, advocatício que aquilo vai trazer e uma certa insegurança que aquilo traz também, porque cada caso vai depender de como é julgado, de como o cara escreveu ou não escreveu, que a gente consegue eliminar, a gente consegue reduzir absurdamente esse custo. Então é muito fácil, você criou um mecanismo fácil de você mandar para um advogado e esse advogado, não sei, tomar as medidas cabíveis, entendeu? As medidas legais cabíveis. Esse é o modo de funcionar a ClickSign, né? Tornar fácil, é uma máquina de provas. Então é muito fácil a quantidade de provas que você tem é infinitas vezes maior do que se eu pegasse um documento e fizesse um rabisco meu, sabe? Eu poderia negar depois que esse rabisco. Na ClickSign você tem uma quantidade de coisas lá dentro do nosso log que você até pode negar, mas é muito mais fácil eu mostrar que, na verdade, você está errado, entendeu? Que isso aconteceu.
eu tenho o log dos envios do e-mail, eu tenho uma série de coisas ali que vão te auxiliar dentro desse processo. Uhum. E fora do processo também, nesse exemplo do WhatsApp pode ser um aliado, né? As conversas de WhatsApp como um contexto junto ao nosso documento também. Não é recomendável que ninguém faça, né? Esse caso igual aconteceu, né? De uma relação contratual, eu acho que era uma loja de imóveis até. De imóveis, eles discutiram ali, definiram como que ia ser, e aí, enfim, teve uma desinteligência e levou isso para o judiciário. Mas é óbvio que esse método de contratação ele não é recomendável, né? Assim, de forma nenhuma ali, você não tem uma forma segura nenhuma, inclusive de dispor as informações da forma correta, né? E de garantir que é realmente a outra parte que está falando, né? Em nome daqueles dados que estão sendo trocados ali, para você ter uma autenticação, né? Não é seguro, assim, só para dar um exemplo mesmo. Sim, mas, Geraldo, se for para pensar, a gente tem um custo bastante acessível e é uma economia que não vale, porque você está criando ali uma possibilidade de dificultar muito sua vida ou de mesmo não conseguir fazer os acionamentos legais. Quer dizer, é um risco que não vale, sabe? A gente tem um custo que é super acessível para um pequeno empreendedor. Então, pergunta, sei lá, eu preferia estar coberto dentro de um processo que, inclusive, tem o período de teste, tem toda a sua planificação, que eu acho que é bem bacana, mas eu não acho que é um custo que vale a pena você operar seus contratos via WhatsApp. Sei lá, Daniel, acho que é muito, muito, muito inseguro, sabe? E muito trabalhoso. A hora que você for fazer as contas, você não economizou. Você mais gastou para conseguir acionar legalmente alguém do que se tivesse dentro da nossa plataforma, sabe? Se for para usar com Nossa, WhatsApp, usa com o ClickSign. Usa o WhatsApp. Faz as duas coisas. A gente consegue fazer a tramitação do contrato via WhatsApp. Então, o cara recebe o contrato dele, a requisição de assinatura no WhatsApp dele, ele clica, ele faz todo o processo lá no dispositivo mobile dele. Só que você está coberto, né? Com muito mais, uma facilidade infinitas vezes maior, se você precisar tomar alguma medida, entendeu? Você conversa pelo WhatsApp, manda o link pelo WhatsApp, o cara preenche, acabou. Super, super. O WhatsApp não é nosso inimigo. O WhatsApp é um jeito a mais de você enviar um contrato para assinatura. Legal, gente. Então, eu vou deixar com a Lê ou com vocês, se vocês quiserem falar algo mais, fazer mais algum comentário, trazer mais algum tema aqui para a gente falar. Senão a gente encerra. E eu agradeço vocês. A gente não teve dúvidas aqui, mas se alguém tiver aí conectado e quiser mandar alguma dúvida para a gente aí sobre assinatura eletrônica, sobre transformação digital, pode mandar aí para a gente que a gente responde aqui. Enquanto isso, eu vou deixar em aberto, se vocês quiserem fazer algum comentário adicional. Eu acho que estou bastante satisfeito. Acho que foi bem legal esse nosso diálogo aí de hoje. Eu não sei, acho que talvez o Carlos, eu não sei se a gente tem tempo ou não, Geraldo, você que dá um toque pra gente, mas acho que talvez comentar um ou dois casos de sucesso, eu acho que vale a pena mostrar alguns cenários de aplicação, porque eu não sei o quanto as coisas estão tangíveis, né? As pessoas podem dizer, mas como que eu aplico isso, né? Como que eu faço isso? O que você acha, Carlos? Claro, vai em frente. Podemos, claro. Não, eu até separei aqui, junto com o time, alguns casos. Acho que é mais para reforçar e abrir um pouco aí o horizonte sobre como que essa transformação digital, aliado com a assinatura eletrônica, no momento que a gente está vivendo, ela pode trazer, enfim, levar as empresas para um outro patamar, né? Tem uma escola de idiomas, que inclusive foi um dos cases que a gente colocou aqui no nosso blog recentemente, que é o YouCan Idiomas. Algo que eu destaquei, que eu achei bem legal, é uma fala deles, no sentido de que a ClickSign permitiu com que eles pudessem crescer muito rápido, expandir e oferecerem um ensino à distância, né? Isso pode parecer simplista, né? A ensino à distância, tem bastante gente fazendo já,
Mas isso é uma barreira que acaba sendo quebrada nos nossos dias, porque a gente não tem mais limitação de lugar, né? Para trabalhar a gente já não tem, para estabelecer novos negócios a gente não precisa ter, para assinar documentos também não. Os documentos, eles não precisam ser assinados de segunda a sexta, das 8 às 15, às 17, né, ou 18, horário comercial. Não tem mais essa barreira. Os documentos podem ser assinados de qualquer dia, no final de semana, à noite, de qualquer lugar. Você pode assinar documentos usando o celular, você pode assinar documentos usando o seu computador. Agora eu lembrei, falando sobre isso, eu lembrei algo que eu escuto muito sobre certificado digital, e é uma realidade, né, em relação ao uso do certificado digital, que as pessoas, elas ficam presas ao certificado. Então, se eu viajei e esqueci de levar meu certificado naquela máquina, ferrou, eu não assino documentos. Agora, se eu assino eletronicamente, eu não tenho esse atrito em relação ao certificado digital. Esse é um dos casos, né? Essa expansão, algo que eu destaquei. Tem um outro caso de uma rede gigante aí de cinema que precisava de uma solução rápida para negociar contratos durante a pandemia. A gente sabe que a RH teve uma demanda muito alta, porque muitos documentos tiveram que ser assinados, as pessoas estavam indo para casa trabalhar, as pessoas precisavam levar equipamentos, infelizmente muitas pessoas foram desligadas, outras foram contratadas, então a RH movimentou muito. Então quem não assinava eletronicamente teve, como o Daniel falou ali na introdução, né, virou prioridade. Então uma grande rede de cinema procurou a gente, e eles tinham essa questão do time, era algo que eles tinham que fazer super rápido. Em 10 dias conseguiram desenvolver uma integração, e quando a gente está falando de integração, não é simplesmente criar conta na ClickSign e sair usando, leva um tempo, né? Então a gente está falando de algo um pouquinho mais técnico. Em 10 dias isso foi solucionado, todos os documentos foram assinados, e aí trazendo um pouco do contexto também da agilidade, né? Como é mais rápido, imagina criar isso do zero, construir isso dentro de casa, se preocupar com isso, quanto tempo isso levaria? Então, são alguns casos aí, um pouquinho mais práticos, e trazendo um pouco das vantagens no dia a dia, de como que é a assinatura eletrônica. Acabei de lembrar de mais um aqui, e para fechar, essa semana com o time, e eu nunca tinha pensado sobre isso, mas para a gente ver o impacto, às vezes, que isso tem, a gente não imagina. Uma pessoa do time falando que recebeu uma mensagem de uma amiga que assinou eletronicamente pela primeira vez, e para ela o grande benefício era se sentir segura, mas não uma segurança jurídica. A gente fala muito de segurança jurídica, mas no caso dela, se sentir segura por não ter que sair de casa para fazer isso com um documento na mão. Isso é um ponto super interessante, eu nunca tinha parado para pensar nesse contexto da assinatura eletrônica, mas as pessoas, de fato, né, dependendo do tipo de documento, ficam um pouco preocupadas em sair na rua, segurando, levando aquele documento, e para essa pessoa isso era uma vantagem. É uma segurança, ela já tem segurança jurídica, mas uma segurança através, em outro cenário, né, então isso eu achei bem, bem curioso também. Foi curioso, meu física, né, gente? O meu próprio caso, né, Geraldo? Quando eu assinei o meu contrato de voluntário com a Casa Hacker, eu estava à distância, era difícil locomover, e até já havia começado a pandemia, então nada impediu que dessemos continuidade a todo o processo, e até hoje, né, sucesso aqui a gente trabalhando. Aliás, eu gostaria de aproveitar e convidar quem estiver acompanhando a live para visitar o site da Casa Hacker, principalmente, né, a aba lá Empreenda, com o programa que eu mentorio, que eu estou sempre à frente, eu já estou à frente há alguns meses, e é o programa que dá, que abre para essa live aqui acontecer. Agradecer os dois, agradecer também toda a equipe da ClickSign que se dispôs aí a colocar vocês para falar e discutir e apresentar essa solução nova para o Empreenda, para tantos empreendedores dentro da cidade de Campinas e, claro, nesse Brasilzão aí, nesse mundo que quem estiver acompanhando. Saber que essa é uma solução viável, e eu digo que muito mais do que comprar uma solução, nesse caso é investir, né? Você está investindo em algo que vai trazer muito mais praticidade, velocidade nos seus negócios, e o retorno é sempre um lucro, né? Muito obrigado.
Também queria desejar boa noite para vocês e agradecer aí pela A nossa gente live, por participar aí do nosso programa hoje. Vamos continuar conversando aí para a gente ver outras parcerias bem legais aí nos próximos meses. E é isso. Obrigado, meninos. Acho que a gente agradece aqui o convite, mais uma vez. E saibam que ClickSign tem vagas abertas, tá? Então, se tiver alguém, desenvolvedores aí procurando novos desafios, gente de todas as áreas, a ClickSign é uma empresa digital, então a ClickSign usa a ClickSign, então a gente tem uma coisa bem legal que é você agora pode trabalhar da sua casa, a gente tem um sistema distribuído de trabalho, né, cada um no seu local, e é uma empresa que a gente está crescendo bastante, tá? A gente está uma curva super bacana. Legal. E em geral, a avaliação dos próprios colaboradores da empresa é super positivo, o pessoal gosta muito do nosso ambiente de trabalho, é um ambiente exigente, mas um ambiente que retorna muito o trabalho de cada um. Muito interessante. Boa, gente. Bom, do meu lado também fica aí agradecimento, foi um prazer, né, passar esse tempo aqui junto com vocês. Legal demais falar com o pessoal aí que está passando por essa transformação digital. Acho que faz muito sentido, a ClickSign ela participa ativamente disso, está inserida no dia a dia dessas empresas. Então, sucesso para todos e é isso, contem com a gente aí. Valeu, obrigado. Obrigado, gente. Então, tchau, tchau. A gente se vê até a próxima. Até mais.